Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e manejo diário no miocárdio. Nosso grupo é formado pelos discentes Lourdes Graziele, Rainara Rodrigues, Tainara Lohane, Vinícius Vieira e eu, Tainan Cordeiro. E nós somos a turma do primeiro ano G do IFRO Campus Colorado do Oeste. E esse trabalho está sendo orientado pelo professor Alan Andrade Mesquita. Nele vamos esclarecer algumas dúvidas, como: quem pode ter o miocárdio? O que deve se colocar nele? E o que não deve? Como fazer o manejo diário no seu miocárdio? E também vamos falar sobre alguns problemas que podem acontecer no seu miocárdio e mostrar algumas soluções. Vamos começar falando sobre a alimentação, o que pode e o que não pode ser colocado no seu miocárdio. As alunas que farão essa parte do trabalho serão a Tainara e a Tainã. Olá! Para você que quer iniciar na criação do seu miocárdio, é importante saber alguns alimentos que você pode utilizar. Bom, eu utilizei alguns exemplos aqui. Não consegui muitos exemplos, mas consegui algum que eu posso mostrar. Eu consegui um pouco de couve, um pouco de repolho, alface, serraia. Aqui eu coloquei o talos de todas essas verduras que eu utilizei. O papelão umedecido também serve de alimento, só que ele tem que estar cortado em pedaços bem pequenininho. Utilizei também a casca do ovo cortada bem pequenininho, quebrada, né? Bem pequenininho. É recomendável também que bate no liquidificador, né? Para ficar bem pequenininho. Eu peguei esses alimentos, cortei tudo em pequenininho, coloquei em vasilha separada, porém você pode colocar tudo junto e colocar no seu miocárdio. Por que é importante que o alimento esteja bem cortadinho? Porque na hora da decomposição, o alimento que está cortado bem pequeno vai ser mais rápido na hora da decomposição. O alimento que está grande vai demorar mais rápido para se decompor, então isso vai demorar, né? No caso, vai atrapalhar um pouco. Tá. Outros alimentos também que se utiliza é casca de melancia, casca de banana, de batata, tomate, cenoura. Só que tem que estar cortado bem pequeno, porque, como eu já disse, é importante que os alimentos estejam cortados pequeno para se decompor mais rápido e as minhocas conseguir sugar o alimento mais rápido. Bom, quando todos os alimentos estão entrando no estado de decomposição, as minhocas começam a se alimentar, sugando todo o alimento que foi colocado. A melancia é outro alimento que as minhocas comem bastante, elas se alimentam muito da casca de melancia. Eu peguei ela e cortei em vários pedaços pequenos, desse tamanho aqui já tá bom. A casca da banana também é outro tipo de alimento que elas também comem. Pode colocar assim inteira também ou cortar. Bom, quando eu for utilizar a batata e cortar ela, eu posso pegar a casca dela também e colocar de alimento. Corta a casca e corta ela em pedaços pequenos. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que não pode ser colocado no miocárdio e explicar os motivos. Bom, vamos começar com carnes, laticínios e gorduras. Esses alimentos eles não podem ser colocados no miocárdio. Por quê? Por causa que eles têm uma decomposição extremamente lenta. E além disso, ele pode atrair animais para o seu miocárdio, que isso vai ser indesejável a você e às minhocas pertencentes nele. O próximo item é os alimentos processados. Eles podem sim ir no seu miocárdio, porém em pouca quantidade. Por que essa restrição de quantidade? Por causa que eles têm um acúmulo de sal, conservantes muito grande, e isso faz mal para as minhocas. Então, é recomendado você, se você for colocar esses alimentos processados no seu miocárdio, colocar em pequena quantidade. E outra razão também para você colocar em pouca quantidade é porque esses alimentos cozidos, eles são atrativos para os animais, principalmente animais domésticos, né? Que pode resultar em surpresas agradáveis no seu miocárdio. Assim, o ideal é você misturar esse tipo de resíduo em pequenas quantidades, contribuindo muito bem com a serragem, para ele não ficar tão atrativo aos animais. O próximo item são frutas cítricas, por causa que, tipo frutas como abacaxi, laranja, mexerica, além da cebola, do alho, da pimenta, não é recomendado você colocar no seu miocárdio,
Por quê? Assim, você pode colocar ela, mas com moderação. Ela tem que representar apenas 20% do total do seu miocário. Porque quando esses alimentos são colocados, essas frutas, né, são colocados em excesso no miocário, isso vai modificar o pH da terra, prejudicando assim o trabalho das minhocas, né, que são responsáveis por transformar os resíduos em adubos. Então, por isso é recomendado, né, você sim, pode colocar se você quiser, mas tente colocar em pequena quantidade. Outra coisa que não é recomendado você colocar, que não pode colocar no seu miocário, é fezes de animais domésticos. Por que a gente tocou nesse ponto? Porque pessoas que moram no sítio, nós vemos muito, é comum vermos colocar no seu miocário fezes de bovinos, suínos, né, de aves. Mas não é recomendado colocar fezes de animais domésticos. Por quê? Porque o animal que ele vive no campo, a fezes dele vai complementar aquele adubo que as minhocas estão produzindo. Animais domésticos não podem ser utilizados porque as fezes desses animais, como eles comem quase a mesma coisa que nós, seres humanos, né, muitas das vezes, podem acabar prejudicando o seu miocário, porque as fezes deles podem ter muitos patógenos que podem prejudicar o seu miocário, o valor nutritivo daquele adubo e também o alimento que vai ser cultivado com este adubo. Sou Vinícius Vieira Fabiciac, aluno do primeiro ano G, e eu vou falar um pouco sobre o manejo diário do minhocário. Para começar, o seu minhocário deve estar em um local apropriado, pois ele não pode ficar no sol. E também é bom conseguir uma cobertura, porque não custa nada proteger o seu minhocário da chuva. Para que você vai fornecer as minhocas, temos que prestar muita atenção nos alimentos, pois não pode ser bolos e doces, coisas do tipo. Devem ser restos de fruta, alimentos orgânicos e outras coisas. Depois de fornecer esse alimento de boa qualidade, recomenda-se cobrir-lhe com uma serragem de madeira. Essa serragem deve ser de madeira pura, pois não podem ser de comprensados ou algo do tipo. E não menos importante, deve-se adquirir minhocas de qualidade, para que o seu minhocário seja eficiente. Para conseguir essas matrizes, você pode comprar a caixa já com elas ou pode adquirir com alguém que já tem um minhocário. Como havia falado das minhocas de qualidade, para quem quer colocar produtos orgânicos no minhocário, as minhocas californianas são as mais recomendadas para esses serviços. Elas não tendem a sair do minhocário como outras espécies em fases. E por último, não menos importante, o churum, que deve ser retirado semanalmente como recomendado. Necessários cuidados diários, observando-se as condições ideais para uma reprodução eficiente, crescimento sadio e adequado e a transformação em humus aceleradamente. Para que isso ocorra, verifique e mantenha as seguintes condições nos canteiros: pH 7,0, a temperatura tem que estar entre 17 e 22 graus, umidade entre 80% e 85% e a aeração tem que ser. Agora vamos falar um pouco sobre alguns problemas que podem ocorrer no seu miocário e alguns métodos para você estar solucionando eles. O primeiro é quando o seu miocário está muito úmido e com um mau cheiro. Isso é um sinal de que seu miocário está recebendo muitos resíduos orgânicos e pouca matéria seca. Quando isso acontece, a matéria orgânica fica muito compacta e o oxigênio não entra no solo, produzindo assim gases que produz um mau cheiro. E o segredo para combater esse problema é você adicionar matéria seca no seu miocário, como serragens, folhas secas, pedaços de papel ou até mesmo fibra de coco. Aí é só misturar bem com os resíduos e cobri-los, mas lembrando que não pode colocar o excesso dessa matéria seca, porque senão o seu miocário vai perder toda a umidade e as minhocas precisam dessa umidade para sobreviverem. O nome científico é Drosópila, mas ela é mais conhecida como mosca das frutas. Elas se alimentam de leveduras presentes em frutas que já estão em processo de decomposição. E apesar delas não apresentarem um risco à nossa saúde, elas geram um incômodo imenso, invadindo a nossa casa. Uma dica para você se livrar delas é você se garantir de que você colocou matéria seca de boa qualidade no seu miocário. Você pode estar cobrindo com uma folha de papel o seu miocário por cima, não deixando nenhuma fruta ou alguma coisa exposta, assim impedindo que elas se alimentem desses alimentos e fiquem incomodando você na sua casa. Outra dica é você fazer um spray de capim-limão. É muito fácil, é só colocar a essência de capim-limão
diluída em água e borrifar, sempre que achar necessário que você ver a presença dessas moscas em sua casa ou em seu miocárdio. Outro problema são as larvas. Bom, podem aparecer larvas em seu miocárdio. Bom, mas não precisa entrar em pânico porque esse é um problema, assim, relativamente frequente em miocárdios. Não é incomum de você encontrar larvas junto com as minhocas no seu miocárdio. O motivo mais frequente disso é por causa que seu miocárdio deve estar extremamente úmido, porque elas adoram essa umidade do solo. Bom, elas são ótimas para fazer a compostagem. Então, é preciso controlar, por causa que elas podem sair do seu miocárdio. Elas não são igual as minhocas que vão ficar apenas no seu miocárdio. Elas podem sair do seu miocárdio. Então, é importante você fazer um controle. Como que você pode fazer isso? Diminuindo a quantidade da umidade do seu miocárdio, né? Diminuindo a umidade do seu miocárdio. Colocando mais matéria seca e uma boa cobertura. Vale lembrar que quando ocorrer esse ataque de larvas no seu miocárdio, você pode parar de colocar comida no seu miocárdio por uns 2 dias até controlar mais. E também pode colocar açafrão ou nem em pó, que vai estar ajudando a evitar essas larvas no seu miocárdio. Outra coisa que pode acontecer no seu miocárdio é você ver que você está alimentando as minhocas regularmente, porém não está acontecendo nada. Bom, o que pode estar acontecendo? O seu miocárdio com certeza deve estar muito seco, por isso não está acontecendo nada no seu miocárdio. Porque com a falta da umidade, a atividade das minhocas se reduz muito. E aí nós temos a impressão de que nada está acontecendo, mas não, é porque o processo está muito lento por conta de que seu miocárdio está muito seco. Nesse caso, o ideal é você borrifar água no seu miocárdio ou até mesmo colocar um pouco mais de resíduos orgânicos que vão ajudar a aumentar a umidade do seu miocárdio. Aí outra coisa que acontece é que as caixas estão todas cheias. E agora? Bom, gente, isso é comum, as caixas enchem sim, pode ser que seu miocárdio seja um pouco pequeno, mas com o tempo ela vai encher sim. O que você deve fazer? Quando você vê que aquele humus mais antigo e já está com um aspecto de terra, não está com cheiro e não está apresentando muitos resíduos, já está na hora de você tirar e já pode deixar ele acabar de se decompor no seu jardim. Ele já vai estar um humus ótimo, vai ajudar as suas plantas e vai ser um ótimo adubo. Com isso, você vai já ter uma caixa vazia, porque você esvaziou essa caixa que já estava com o adubo mais antigo. Se você já esvaziou a caixa que estava com os mais antigos, você vai poder encher aquela caixa e continuar a alimentá-las. Outro problema que pode acontecer é você ficar com pouca matéria seca. E agora, o que acontece? Bom, você tem que... É sempre bom, né? Você sempre ter essa matéria seca reservada na sua casa. Mas se você não tiver, você já pode ir alimentando a minhoca, colocando lá. Papel picado, pica o papel e coloca lá no seu miocárdio, que também vai estar valendo, por enquanto que você não arruma outros tipos de matéria seca. Bom, gente, também acontece muito das minhocas quererem fugir do miocárdio, e isso na maioria das vezes ocorre pelo excesso de calor no seu miocárdio, porque as minhocas elas não conseguem aguentar tanto calor. Um exemplo, as minhocas californianas, elas suportam temperaturas de 12 a 24 graus. E nosso clima tropical aqui do Brasil não ajuda muito. Então você tem que sempre tentar manter elas em um local mais úmido, um local que não tenha tanto sol, porque elas não gostam muito desse excesso de calor. Hoje eu vim aqui fazer uma pequena demonstração de como tirar humus de ponta do minhocárdio. Bom, para você fazer isso, é necessário que você deixe. Então, cada vez que você coletar um pouco de humus, sempre vai descendo. E quando chegar a uma certa parte, com certeza vai ter alguns casulos das minhocas, que seriam o que dariam origem a novas minhocas. Então, esse humus assim mais de baixo, se você não tem a necessidade tão rápida de ocupar ele, você coleta ele, coloca ele em um balde, uma bacia, qualquer coisa assim, e deixa num cantinho lá que entre 15 e 20 dias, por aí, já vai ter novas minhocas ali. É necessário que você deixa o seu minhocário no sol, porque assim as minhocas, elas não
resistem ao sol, elas têm acessibilidade ao sol, por conta delas serem molinhas, assim, o sol sempre resseca elas. Então, tipo, eu peguei um potinho transparente para fazer uma representação com palha de café, mas aqui não tem minhoca não. Aí, tipo, sempre que você deixa ele no sol, as minhocas vão descendo para baixo, por causa que elas têm sensibilidade ao sol. Então, sempre que elas descer para baixo, esse humus aqui de cima, você pode coletar ele, porque aí ele vai estar sempre vazio, que as minhocas vão estar aqui para baixo. Aí vai chegar uma parte que vai ter aquelas minhocas que desceram para baixo, as que já estariam ali. Então, nessa parte aí, você já deixa assim, e vai jogando alimento de novo. Vai jogando alimento de novo para elas fazerem o mesmo processo.